Uma catástrofe de proporções sem precedentes atingiu a Rússia. Esses ataques entrarão para a história. Drones atacaram uma refinaria de petróleo de ponta e uma base aérea secreta. Putin não aguentou isso. Quase 360 mil soldados na fronteira com a OTAN. O início do avanço sobre a Europa a partir da Bielorrússia. Ryuti avisou. A Alemanha elevou a aposta. Os mísseis de Sidewinder estão sendo carregados neste momento. A República Tcheca está arrasando na frente. 760 mil projéteis para a Ucrânia. O inimigo deve se preparar. As Forças Armadas da Ucrânia anunciaram a chocante verdade sobre Volchansk e Pokrovsk. E tudo isso aconteceu agora mesmo. Olá, eu sou Darina Rudskau e vamos começar. Isso realmente aconteceu? Ataques devastadores contra a Rússia que colocaram o Kremlin em alerta máximo. Drones ucranianos destruíram Slaviansk, em Kuban, na região de Krasnodar. Uma série de explosões, seguida de um incêndio na refinaria de petróleo. Os drones danificaram principalmente duas linhas de transmissão de alta tensão. Quase 40 mil moradores do distrito de Slaviansk mergulharam em uma vida na escuridão. A administração de Slaviansk, em Kuban, citando a Companhia de Redes Elétricas de Kuban, informou que em algumas áreas da cidade não há fornecimento de energia elétrica. Eles especificaram que o tempo estimado para a restauração é de 12 horas. Até os corvos russos ficaram realmente assustados, pois o blackout chegou silenciosamente até lá. A infraestrutura de energia foi atacada. Linhas de transmissão de energia foram danificadas e incêndios ocorreram. As autoridades oficiais de Voronezh confirmam danos à rede elétrica. Há movimentação intensa também em Saratov e na vizinha Engels, onde está localizada a base aérea das Forças Aeroespaciais da Rússia. Os russos não escondem suas emoções. Começou a confusão. Vamos atacar um de cada vez. O Ministério da Defesa da Rússia, por sua vez, faz questão de aparentar que tudo está sob controle e que não há problemas com a defesa aérea. Os sistemas de defesa antiaérea interceptaram e destruíram 94 drones ucranianos do tipo aeronave. Urgentemente, a Rússia está reforçando sua presença militar perto das fronteiras da OTAN. Moscou já posicionou cerca de 360 mil militares no território da Bielorrússia. Um coronel das Forças Armadas da Alemanha, até 2009, que trabalhou por vários anos no quartel-general da OTAN, em Mons, Bélgica, observou que a Rússia mantém na Bielorrússia 2 corpos de exército, totalizando de 350 mil a 360 mil soldados prontos para o combate. Isso causa preocupação, especialmente nos países bálticos. Ao mesmo tempo, segundo a avaliação do político alemão, os próximos 2 anos serão críticos. Enquanto isso, recentemente o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, declarou que os países membros da aliança são o próximo alvo da Rússia. Ele também destacou que para evitar tal guerra é necessário aumentar rapidamente os gastos com defesa e a produção. Nós somos o próximo alvo da Rússia. Temo que muitos estejam se acomodando tranquilamente. Muitos não sentem a urgência da situação. E muitos acreditam que o tempo está do nosso lado. Isso não é verdade. O momento de agir é agora. Em um passo surpreendente, a Alemanha rompe os lacres dos depósitos. Mísseis Sidewinder estão indo para a Ucrânia diretamente dos arsenais da Bundeswehr. Pistorius deu o sinal. No próximo ano, forneceremos uma grande quantidade de mísseis Sidewinder de nossos estoques para reforçar a defesa antiaérea da Ucrânia. Vale ressaltar que o principal portador dos mísseis Sidewinder atualmente é o caça Eurofighter Typhoon. Na Ucrânia, esses mísseis são usados pelos caças F-16 para repelir ataques russos com drones e mísseis. Ao mesmo tempo, a Chequia está apostando na vitória, 760 mil projéteis para a Ucrânia em 2026. O Kremlin está em choque.
O apoio à Ucrânia está atingindo um novo patamar. A decisão da Chequia foi anunciada em meio à formação de um novo governo e à mudança na liderança do Ministério da Defesa do país. Apesar das mudanças políticas, Praga confirmou sua disposição de continuar o apoio militar sistemático à Ucrânia. Aliás, a iniciativa de artilharia checa continua sendo um dos principais mecanismos para atrair e financiar munições para as forças armadas da Ucrânia. Os russos voltaram a recorrer à tática de vitórias imaginárias na frente de batalha. Eles estão mentindo sobre a captura de Pokrovsk. Os defensores ucranianos fizeram uma declaração. A cidade está sob controle das forças armadas da Ucrânia. As forças de defesa estão presentes no território da cidade de Vovchansk, em suas partes do sul. Sim, houve algum avanço, mas agora já há geadas no território da região de Kharkiv. E nossos voos são mais eficazes e mais dolorosos para os ocupantes. Ao mesmo tempo, foi possível deter a atividade do inimigo também na direção de Pokrovsk. Os militares ucranianos relatam ter alcançado êxitos em um dos trechos mais quentes da linha de frente. Agora melhoramos certas posições táticas nossas. O inimigo está sofrendo grandes e significativas perdas neste exato momento, e nos últimos dias não houve avanços extraordinários ou progressos notáveis. O inimigo não controla as importantes cidades que chamava de Pokrovsk e Mirnohrad, mantendo-se sem domínio sobre elas. Lá os combates ainda continuam, e ultimamente o inimigo está sendo derrotado ali. A Rússia está perdendo força rapidamente. Os drones da SBU fizeram coisas incríveis. O submarino super importante de Putin foi eliminado. Uma operação especial que deixou o Kremlin extremamente animado. Os BBC não param. Alvos ousados no território da Federação Russa estão desaparecendo. Preparem-se para o ditador. Vasil Maliuk fez uma declaração. A ponte da Crimeia vive com medo. Então, que notícias explosivas Putin pode receber a qualquer momento? Falaremos sobre isso em instantes. Em breve, uma operação especial da SBU pela primeira vez na história. A Ucrânia afundou um submarino no porto de Novorossiysk. O Sea Baby explodiu um submarino da classe Varshavianka. Ela sofreu danos críticos e está praticamente fora de operação. Nós temos essa possibilidade, ainda mais no Mar Negro. O Mar Negro é praticamente um corpo d'água fechado. Na verdade, há 4 corpos d'água fechados onde é possível caçar a frota russa. São o Mar Cáspio, o Mar Negro, o Mar de Azov e o Mar Báltico. Estes são os 4 mares quentes. Neles é possível afundar toda a frota naval russa. A bordo do submarino havia 4 lançadores de mísseis de cruzeiro, calibre, com os quais o inimigo ataca a Ucrânia. Graças ao SBU, a Marinha da Federação Russa perdeu centenas de milhões de dólares em um instante. Quanto custa o drone? Bem, algumas centenas de milhares de dólares, de acordo com um determinado valor. E quanto custa um submarino? Várias centenas de milhões de dólares. Um submarino desse porte custa até $500 milhão. O submarino danificado foi forçado a permanecer no porto de Novorossiysk devido às operações especiais bem-sucedidas dos drones navais da superfície, os Sea Baby, que expulsaram navios e submarinos russos da Baía de Sebastopol, na Crimeia temporariamente ocupada. Drones subaquáticos atingiram diretamente a parte traseira. A Rússia não possui capacidade de reparo no Mar Negro e não pode transferir o submarino para outro local, pois ele é grande demais para a rede de canais da Federação Russa. O SBU impressiona com suas operações especiais únicas. 3 vezes por semana, as plataformas de extração de petróleo da Lukoil no Mar Cáspio, no campo Korchagin, foram atacadas. Segundo fontes, equipamentos críticos danificados no ataque, os processos de produção parados. Anteriormente, drones do SBU atacaram a plataforma petrolífera Filenovsk, que Putin estava inaugurando com tanta solenidade. Acredito, Vladimir Vladimirovich, que a defesa Filenovsk está sendo posta em prática. Parabéns. Parabéns a todos. Muito obrigado. 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 Boa sorte. Há muito trabalho, receio que o verão chegue aos 50. Espero que ele continue a trabalhar tão ativamente e com os mesmos caixes. Tudo de bom.
O ataque interrompeu a produção de petróleo e gás em mais de 20 poços que a região abastece. Os drones marítimos Sea Baby também estão desativando os petroleiros fantasmas russos. O Dashan estava sob a bandeira das Ilhas Comores. Ele navegava em velocidade máxima com o transponder desligado e seguia na zona econômica ucraniana em direção ao terminal portuário de Novorossiysk. O petroleiro sofreu danos críticos e foi completamente desativado. Recentemente, os Sea Baby atingiram 2 petroleiros, Keros e Virat, no Mar Negro, perto da costa da Turquia. Keros e Virat estão na lista de navios sujeitos a sanções. Eles estavam vazios e se dirigiam para o mesmo Novorossiysk para serem carregados. Graças às cargas clandestinas, esses petroleiros garantem a entrada de recursos no orçamento provenientes da venda de petróleo sancionado. Os recursos são distribuídos para a guerra. Cada navio da frota clandestina envolvido na guerra contra a Ucrânia perde o status de civil. Esses pequenos são motivo de orgulho para todos os ucranianos. Os drones marítimos percorrem mais de 1.500 quilómetros. Transportam até 2 toneladas de carga, possuem motores reforçados e um sistema de navegação moderno. Além disso, eles são resistentes aos sistemas de guerra eletrônica inimigos, o que os torna invulneráveis. A segurança do Estado da Ucrânia reuniu os melhores especialistas de várias áreas. São engenheiros, programadores, marinheiros militares que hoje trabalham na produção e no uso bem-sucedido dos drones navais militares. Bem, e neste vídeo está pegando fogo. O terminal de gás e liquefeito no porto de Taman, na região de Krasnodar, após o ataque dos drones do SBU. Queimou por 3 dias. A patrulha chegou voando. Isso não é tudo. Os drones do SBU repetidamente também atingiram depósitos de petróleo na Crimeia, anexada pela Rússia. Lá também foram destruídos um sistema de defesa antiaérea Pantsir S-2 e um radar. A Ucrânia conseguiu destruir o Oreshnik russo. A destruição foi total, 100%. Apenas os presidentes de alguns países sabiam dos resultados da operação bem-sucedida, afirmou o chefe do SBU. Até agora nunca havíamos tornado isso público, mas de forma breve e concisa, podemos dizer que um dos 3 Oreshniks foi destruído com sucesso. No território deles? No território deles? Em Kapustin Yar. E claro, insuperável. A operação SBU Teia de Aranha, que chocou o Kremlin. O ataque dos drones ucranianos aos aeródromos da Rússia foi tão doloroso que as autoridades ainda tentam esconder seus aviões por todo o país. Das mãos longas. Afinal, o Serviço de Segurança atingiu 41 aviões estratégicos russos, lançando 117 drones a partir de caminhões. Os prejuízos da Rússia ultrapassaram 7 bilhões de dólares. Eu, pessoalmente, tive a honra de abraçá-los, de agradecê-los. O presidente esteve em contato conosco o tempo todo. Ele se interessou repetidamente por detalhes específicos antes disso. Esta operação foi preparada durante 1 ano e meio e foi a de maior alcance. E com certeza estará nos livros de história contemporânea da Ucrânia. Assim como as operações de explosão da ilegal ponte da Crimeia. Esses locais hoje funcionam em regime de no máximo 5 toneladas. Caminhões circulam, mas não há nenhuma logística. O inimigo militar não se desloca por lá. Então eu diria que é uma construção de emergência. Desde então, o SBU atacou a ponte da Crimeia novamente. 2 vezes. A operação especial foi um verdadeiro tapa nas ambições imperiais de Putin, além de cortar a estratégia logística pela qual os ocupantes transportavam armas e munições. O propagandista russo está horrorizado com o fato de que o SBU consegue fazer tudo de forma tão brilhante, coordenada e precisa. Enquanto isso, os agentes da FSB não conseguem detê-los. Vale destacar a decisão tomada por Zelensky de aumentar o efetivo do Serviço de Segurança da Ucrânia em 10 mil pessoas. Este é um sinal muito sério, que indica que a Ucrânia planeja, tanto durante o atual conflito quanto após o seu término, realizar operações de sabotagem e terrorismo em grande escala contra a Federação Russa de forma duradoura. E,
considerando o desejo do SBU de copiar o estilo e as prioridades operacionais do Mossad israelense, podemos esperar que o principal objetivo, formulado por Zelensky para o terrorista e extremista Maliuk, que lidera o SBU, seja a criação de uma rede de sabotagem e terrorismo de longo prazo, escalonada, com residências ilegais no território da Federação Russa. Além disso, elas serão orientadas para operações de longo prazo de vários anos até 10 a 15 anos. A Europa pressionou o Kremlin, os bilhões russos congelados agora trabalham contra a própria Rússia, o oxigênio financeiro foi cortado, a guerra está perdendo seu combustível. Putin observa enquanto seu dinheiro se transforma em um instrumento de destruição do império. Os aliados bloqueadores estão impotentes. Orbán e Fico apenas fazem declarações barulhentas, mas o processo já não pode ser interrompido. Está ocorrendo uma reviravolta política na União Europeia. Será que conseguirão finalmente trazer a Bélgica para o lado da Ucrânia? Sobre isso em instantes. O crédito de reparação para a Ucrânia está cada vez mais próximo. A UE congelou definitivamente os ativos da Rússia, eliminando um dos principais perigos. Além disso, tira da Hungria e da Eslováquia, principais aliados do Kremlin, a possibilidade de bloquear a transferência de dinheiro para a Ucrânia. Orbán está furioso, mas isso não surpreende. Não há absolutamente nada de estranho nesse comportamento. Orbán e todos os seus comparsas protegem os interesses do Kremlin. Está sendo implementada uma política anti-ucraniana extremamente ucranófoba contra a Ucrânia, com o objetivo de forçar a Ucrânia a se render e para que Orbán se beneficie disso. Alguns ativos. Mas vamos falar de tudo em ordem. A UE já há vários meses procura brechas para conceder à Ucrânia um crédito de reparação a partir dos ativos russos congelados, deparando-se a cada vez com nova resistência. Mas agora a solução está próxima. A União Europeia preparou a base técnica para conceder à Ucrânia um crédito de reparação. O Conselho da União Europeia proibiu oficialmente a transferência dos ativos congelados do Banco Central da Rússia de volta para a Rússia. Além disso, foi tomada a decisão de congelar indefinidamente os ativos russos localizados na Europa. Isso significa que a UE não devolverá os ativos congelados à Rússia até que eles paguem reparações à Ucrânia. Isso garante que os fundos russos, no valor de até 210 bilhões de euros, permanecerão no território da União Europeia até que a Rússia pague à Ucrânia uma compensação total pelos danos causados. Continuaremos aumentando a pressão sobre a Rússia até que ela comece a levar as negociações a sério. Até agora, o congelamento era prorrogado a cada 6 meses, o que, por sua vez, criava o risco de que, em algum momento, o dinheiro fosse descongelado em um momento inoportuno. Por exemplo, da próxima vez, a Hungria pode se recusar a apoiar a prorrogação do congelamento. Isso pode resultar em um cenário catastrófico. A UE teria que devolver o dinheiro à Rússia, mas a Rússia ainda não pagou as reparações de guerra à Ucrânia, o que coloca todos os custos sobre a UE. No momento, essa ameaça não existe. E como era de se esperar, Orbán ficou indignado por a Hungria ter sido afastada das decisões. Isso é uma declaração de guerra. O toque nos ativos russos congelados, a sua apropriação, isso é uma declaração de guerra. Nunca vi a retirada de 200 a 300 bilhões de euros da Ucrânia não provocar algum tipo de resposta. Isso não acontece. Tal ataque em direção à UE não deixou indiferente. O ministro das Relações Exteriores da Polônia, Radosław Sikorski, ele compartilhou a mensagem de Orbán de que a Comissão Europeia supostamente viola a legislação europeia, em plena luz do dia. E escreveu que, cito, Victor mereceu sua ordem de Lenin. Fim da citação. O ministro das Relações Exteriores da Hungria, Péter Szijjártó, correu em defesa de seu chefe. Começou uma verdadeira batalha verbal. Entendemos que vocês querem muito uma guerra entre a Rússia e a Europa. Não permitiremos que nos envolvam na sua guerra. Se a Rússia não invadir novamente, essa guerra não acontecerá. Mas entendemos que desta vez vocês estarão do lado dela. O chefe do Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia, Andriy Sybiha, também reagiu à declaração de Orbán de forma muito concisa. Simplesmente chamou Orbán de o ativo russo congelado mais valioso da Europa. E os especialistas concordam com essa caracterização. Orbán é um fantoche do Kremlin.
Recentemente ele foi ao Kremlin receber instruções, então não há nada de surpreendente nisso. Na verdade, seu ministro das Relações Exteriores, Szijjártó, já é chamado assim. O ministro das Relações Exteriores não é da Hungria, mas sim da Rússia, pois está constantemente em Moscou. Por isso, Orbán e todo o atual governo húngaro estão totalmente sob o controle do Kremlin, cumprindo todos os caprichos que lhes são ditados em Moscou. Mas por mais que Orbán bata o pé, o trabalho está feito. A Hungria agora não poderá mais impedir a União Europeia. O crédito de reparação está mais próximo de ser aprovado. Agora, a concessão do empréstimo será discutida na reunião dos líderes da UE, que acontecerá esta semana. O voto decisivo sobre essa questão pertence ao chefe do governo da Bélgica. Afinal, a maior parte dos ativos russos congelados está armazenada justamente no depositário belga Euroclear. Mas a UE já avisou. Se a Bélgica continuar a colocar obstáculos nessa questão, poderá ser aplicada a ela a mesma abordagem usada com a Hungria, afastando-a das decisões. Uma tempestade de fogo diretamente sobre a Rússia. A Ucrânia está demonstrando um avanço que ninguém poderia prever. Os mais modernos sistemas de mísseis estão saindo das sombras. Uma nova era da guerra. As imagens das fábricas ucranianas chocam até mesmo os aliados. Precisão, alcance e poder devastador. O Kremlin simplesmente não tem como responder? Nos gabinetes do poder em Moscou, reuniões de pânico, e Putin exige explicações sobre por que a defesa está desmoronando. Começa uma fase em que o ataque da Ucrânia se torna uma lenda. O que vem pela frente será ainda mais impactante, não perca. Uma empresa ucraniana de tecnologia de defesa está mudando o rumo da guerra. A Firepoint mostrou pela primeira vez imagens exclusivas da produção de drones e mísseis. No último ano, a empresa alcançou resultados impressionantes, tanto na produção quanto na eficácia dos produtos fabricados. Esses drones são 3 vezes mais baratos que seus concorrentes no mercado. Drones que são usados para ataques de média distância. De acordo com as estatísticas publicadas, os sistemas de combate Firepoint ocupam posições de liderança no uso de armamento pesado. Drones de combate. Mais da metade de todas as aplicações de drones de longo alcance com ogivas acima de 30 kg são sistemas Firepoint. Os drones da empresa se destacaram na destruição de alvos críticos do inimigo, incluindo depósitos de munição, arsenais, Vetoroptsi e Tikhoretsk. Vários aeródromos. Taganrog, Marinivka, Engels 2, Chaikovka, base de aeródromos, posições de sistemas de defesa aérea do tipo S-400, assim como, por exemplo, em Sontsivka, na região de Donetsk, o posto de comando da 90ª Divisão de Tanques da Federação Russa. Às vezes, também aparecem troféus totalmente exclusivos, como helicópteros militares. A atividade da empresa ucraniana Firepoint é voltada para garantir que a Ucrânia tenha a capacidade de realizar ataques justos de retaliação no território da Rússia. Naquela época, quando tudo isso começou, quando diziam que estava ligado a uma determinada pessoa, eu me inclino à sua opinião de que essa é uma avaliação correta do que estava acontecendo então. Mas agora temos nossa própria produção, sim, mesmo que seja mais, sempre queremos mais, mas ela existe. E foi justamente a nossa produção nacional que nos permitiu usar nossas forças e recursos. Da maneira que sabemos, é assim que temos isso. No Kremlin só entendem a linguagem da força. O melhor argumento em qualquer negociação com Moscou é um exército ucraniano poderoso e o complexo militar industrial, em particular a produção própria de drones e mísseis de longo alcance, com os quais a Ucrânia pode atacar regularmente alvos na Rússia, localizados a 1000 ou mais quilómetros da linha de frente. Para de alguma forma levar esta guerra a uma situação de impasse, para mudá-la é preciso aprender não apenas a repelir ataques. O inimigo na linha de frente, mas também atingir sua logística e sua aviação. Bem, e eu nem falo sobre o fato de que é necessário atacar as empresas do complexo militar industrial e o sistema energético da Rússia. Como sobremesa para os ocupantes russos, engenheiros ucranianos prepararam o míssil de cruzeiro Flamingo. O pássaro rosa ucraniano, além do enorme alcance de 3.000 km, impressiona com o peso da ogiva, que ultrapassa 1.000 kg. Claro, a ogiva do míssil, um míssil de cruzeiro moderno, é de 450, mas no máximo 500 kg. Como regra, quase todos os mísseis têm 450 kg, o que significa ter uma ogiva de 1 tonelada.
Ao atingir um alvo, por exemplo, uma instalação industrial, 2 desses mísseis a colocam completamente fora de operação por pelo menos 1 ano. Ou seja, lá vai haver uma cratera de uns 20 metros de diâmetro. Os terroristas russos que bombardeiam as cidades ucranianas devem estar cientes de que haverá uma resposta espelhada. Ela certamente virá. Com isso, encerramos esta edição. Continuamos agora mesmo acompanhando os acontecimentos mais relevantes para contar a vocês em primeira mão. Não se esqueça de se inscrever. Até à próxima!